Bora, Fel, siga o que o Neto falou no empate do Corinthians contra o Bahia com o time reserva na Fonte Nova. Resultado muito importante para a estreia, ainda mais com o time totalmente reserva, apenas com o Aberto como titular. O Timão que joga quarta-feira, Sul-Americana contra o Huracan. E também tem mais análise com o pessoal da ESPN nesse empate do Corinthians. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Informações todos os dias aqui para a fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos colocar os dois gols do Corinthians aí, Cascão. O gol do Corinthians e o gol do Bahia. Você gostou do Corinthians ontem? Ou seja, você viu o jogo ou não? Vi o jogo. Eu acho que o Corinthians foi beneficiado, assim, não que tenha sido errado, mas da expulsão do Everton Ribeiro. Aí o Corinthians cresceu no jogo. Mas só o time desfalcado conseguiu jogou com o time reserva, pô. Souza, um baita empate, pô. Para o time em reserva contra o time titular do Bahia foi um resultado importantíssimo. Você iniciar o brasileiro fora de casa com empate não é de tão ruim, não. O Corinthians jogou pro gasto. Godoy. Ele montou o time, no momento que ele montou, fez substituições, ele montou um time para jogar 11 contra 11, né? Isso mesmo. Aí teve a expulsão do Everton Ribeiro e teve que dar um nó na cabeça, porque aquele time que estava montado para jogar, reagir... Só para não perder. Para reagir Isso contra 11, aí ele tinha uma vantagem numérica e teve que se mexer e conseguiu. E quem jogou muita bola foi o Breno Bidon, jogou pra caramba o Breno Bidon. O Romero também fez um golaço, né? E aí deu impedimento, que aquela linha não dá para saber se está impedido ou não. Se alguém puder me provar que estava impedido, eu queria saber. Porque com aquela linha não dava para saber. Vamos colocar o gol do Corinthians aqui, o gol do Bahia, meu querido Cascão. Luciano Juba fintou, clareou para bater outro drible. Luciano Juba invadiu a grande área. Cruzamento do outro lado, toque de cabeça. No alvo! Gilberto, toca de cabeça inapelável por goleiro Matheus Donelli. Gol do Bahia, explode a torcida tricolor. Domina, vem de frente para a grande área, se apresentou, Coronado ameaçou bater, preferiu o break para cima da marcação do Eric, soltou pela amiga esquerda, vem levantamento no meio do toque de cabeça para o gol. No alvo! O Timão vai buscar o empate, o primeiro do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Ó, tem um menininho que eu vi lá na Neoquímica Arena, ele tá com a mãe, né? Ele tá com a camisa, não sei o quê. Aí, ontem o pai dele me ligou, que é o João Bosco e Vinícius, o Vinícius, do João Bosco e Vinícius, que são maravilhosos, acho que moram em Rio Preto. Não, lá Ribeirão, acho que é Ribeirão. E é o filho dele, cara, é uma coisa impressionante, o menino vibrando. E também tem aquele menino que um monte de gente me mandou, vi até pela Rádio Craque Neto, que a Rádio Craque, o Instagram da Rádio Craque Neto é um estouro também, tem mais de 1 milhão. E mostrou um menino na hora que ele tá torcendo, vocês viram? Ele torcendo, vibrando, ele conversando com o Hugo. Não sei se vocês viram. Vamos colocar essas coisas que é legal, mostrar essa molecada, sabe? É isso que a gente tem que mostrar aqui. A gente, quando não tem conteúdo igual a Globo tem, a gente tem que buscar o conteúdo. E o moleque na cadeira assim, e ele conversando com o Hugo, cara, ele é uma coisa tão bonita. O futebol é isso. Futebol não é o que o Abel quer. O que o Abel quer é título, é ganhar dinheiro, é ser o maioral. Futebol não é só isso. Futebol tem outras coisas que são importantes para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam saber perder. Nossos filhos não sabem perder. Se o filho seu tomar, eu não sei como é que as notas hoje, de 1 a 10, vai. Se ele tomar 3, mas meu irmão, é hemorroida, ele sai a hemorroida dele, é depressão, ai, eu não tô bom, eu vou me suicidar, ai, eu não sei o quê, ai, por exemplo, tomou um chifre só, um só, ai, vou morrer, ai, não é verdade, Bobs? Você que entende isso aí. Aí, não, os moleques de hoje são tudo, sabe? Então a gente tem que mostrar a coisa que valoriza, velho. Hoje o mundo tá tão chato, velho. Ou se o filho seu, repetir na carta lá para tirar a habilitação, não, nunca mais lê do carro. E aí tem que fazer análise, psiquiatra, tomar remédio. Os moleques de hoje são os pés de rato, são o Zé Ruela. Vocês não aguentam uma pancada, vocês não aguentam um choque.
Vocês não aguentam. E aí, quando você tem uns moleques monstruosos, fortes, aí nós não mostra. E voltando pro Corinthians, que Corinthians é Corinthians, Veloso. Vamos lá, Santos perdeu, 2-1. Perdeu. Palmeiras empatou. Empatou, 0-0. São Paulo empatou. 0-0. Corinthians ganhou e Mirassol perdeu. Empatou. O Corinthians empatou. Empatou. Qual foi o pior resultado pra mim? Pra mim, Santos. do São Paulo. Santos. Tá. Santos é pior, né? Começa perdendo. Mas o Corinthians foi muito Mas bom. você vê a perspectiva do Santos? Eu acho que o Santos precisa recuperar o Neymar, né? Porque foi a maior contratação do Neymar em campo. Que Neymar? Melhora. Com o Neymar em campo, a coisa melhora. O Neymar, que tem campo? O Neymar Bom, jogar o cara aqui, veio, olha só Ele o joga nível com uma do Neymar. perna só. Vocês que pagam pau o Neymar. O cara ganhou, olha só, o Neymar, que é um monstro, pode tirar isso aí. Tô falando do Neymar. O Neymar, que bom, eu sou Souza. O Neymar, que é um monstro, que é maravilhoso, que 250 milhões, não sei o quê, ele veio no Campeonato Paulista para ganhar de menor gol. Olha a fase que tá o craque seus. Olha a fase. Ele veio para ganhar de melhor gol do campeonato. De melhor gol do campeonato. É esse o Neymar da seleção. Tá bom. E aí, Veloso? Por Santos vai bem. Olha ele aí na camisa Aí, do Souza. 100% Jesus. Na camisa do Souza. Não. Então, agora, o resultado muito interessante foi do Corinthians fora. Porque eu acho que o Bahia briga na parte de cima da tabela. Não sei se é meu time do Bahia, tudo isso que a eu gente acho vê que no briga. Campeonato Não, Baiano. Entre os 10 vai estar. Entre os 10 vai Tá estar. bom, tá bom, né? É, a parte de Não cima. sei, hein? Entre os 10. Entre os 10 vai estar. Às vezes a gente julga o Campeonato Baiano, vem o brasileiro, meu irmão. Não, meu irmão. você jogar fora de casa contra o Bahia na estreia e trazer um empate, eu acho que o benefício, sim, de jogar com um jogador a mais, mas é um resultado importante. Show já. Para mim, o pior resultado também foi o do Santos. Inicia, mesmo que seja fora de casa, contra o Vasco da Gama, inicia perdendo, né? Tomando uma virada. O São Paulo também foi um resultado ruim, né? Perde um pênalti no início, um pênalti inexistente, que não teve. Mesmo assim, o Calera acabou botando por cima. Mas os outros resultados foram resultados importantes, né? Você não perder, iniciar o campeonato perdendo, traz uma pressão. Você em ponto corrido, você tem que tem que somar pontos todos os jogos. São Paulo faz um ano que está na pré-temporada, Souza. O que o São Paulo fez, a gente vai falar do São Paulo no intervalo. O que o São Paulo fez do jogo contra o Sport é vergonhoso para os caras que ganham 1 milhão por mês. Eu também concordo com É vergonhoso para o Zubeldia que bate no peito. É vergonhoso para quem é torcedor São Paulino. É uma vergonha o que o São Paulo fez. Agora o Corinthians terminando sozinho. O Corinthians, o resultado foi importante. Quanto o Bahia ainda, o atual campeão estadual, né? E ainda teve chance de virar o jogo, né? Com um jogador a mais. Então o resultado do Corinthians foi um resultado importante, fora de casa, jogando contra a equipe que eu acho que também vai brigar lá em cima, que é o Bahia. As outras equipes não, as outras equipes vão brigar, né? O Bahia, como me lembrou aqui, o time está disputando Libertadores também. Então, um resultado importante, né? Se um jogador estava com um jogador a mais, o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? O Everton foi expulso, e no final do jogo, a gente estava aqui no apito final, né? A gente até conversou, o Quesada também falou, no final do jogo, teve uma bola pro Bruno, eu lembrei do Fred, do Rincon, do Bruno Bidon. Se ele passa a bola pro Romero, o Romero sai na cara do gol, poderia fazer o segundo gol, mas não tem problema, porque esse Breno Bidon é um craque de bola, é um fenômeno de bola. Um resultado importante, o que pensar do Corinthians em relação, que ganhou o título paulista na quinta e empata com o Bahia em Salvador. Godoy. E jogando com o time alternativo, porque agora usam essa nomenclatura aí, né, para justificar o time reserva. O nome dele do espanhol, do Corinthians? Héctor Hernandes, que não tinha feito, mas dessa vez balançou pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Um amigo meu, corneteiraço, falou assim, foi o primeiro e último gol. Falei, como você sabe que foi o primeiro e último? É porque ele é muito ruim, calma. Professor Celso Zelt, me pareceu ali um Rogério Ceni um pouco cabisbaixo, tal, decepcionado, óbvio, levou um gol no final. E o Emiliano comemorando o elenco e a boa atuação no segundo tempo. O Corinthians foi no modo o que vier é lucro. E acabou lucrando numa partida que parecia até perdida. O time melhora muito depois de algumas alterações, principalmente a entrada do Anrileri. Concordo plenamente. O Corinthians hoje com o Anrileri é um time e sem o Anrileri é outro. Então passou a produzir, principalmente pelo lado esquerdo, aliás, de onde sai o gol, né? Fala para o seu amigo, que conectou o Héctor Hernandes, que o mérito dessa jogada
é o posicionamento, né? Ele é centroavantão, entrou para isso. Estava no lugar certo. Agora, o Rogério, eu entendo assim a tensão do Rogério, porque primeiro tem muito barulho contra o Rogério no meio da torcida do Bahia. Eu ontem estive com torcedores do Bahia que estavam fazendo campanha para o Rogério ir para a seleção brasileira. Ao contrário do que acontece com o torcedor rubro-negro. Mas a campanha deles, então, na verdade, é para o Rogério deixar o Bahia, é isso? Tem essa insatisfação. Ontem teve essa questão, o Rogério estava até se defendendo do fato de se defender, né? Ele explica que... O trabalho do Rogério é ruim? Os caras querem a cabeça dele? Ele não é um trabalho que faz os olhos do torcedor tricolor brilhar. Isso não é. Ele tem muita contestação junto aos torcedores do Bahia, muita contestação. Então ontem foi mais um capítulo nessa história, né? No fim do jogo o Corinthians cresce, é um outro Corinthians, vai colocando jogadores. O Coronado também entrou procurando fazer o que ele faz de melhor, que é colocar companheiros em boa condição de jogo. Tem a questão da expulsão do Everton Ribeiro. O Dom que acha que pesado foi o primeiro, né, Dom? O primeiro eu discuto, eu não sei se eu daria, mas o segundo é inquestionável. O meu professor Salvo Espídola, no curso de arbitragem, falava que nem no trânsito, bateu por trás, você é o culpado. O Everton Ribeiro no lance com o Thales Magno ali. Aquele lance que a gente viu antes é um gol anulado do Corinthians, em que o Thales Magno, pra azar do Corinthians, ele parte um pouquinho além da linha, porque se ele tá no campo de defesa, não tem impedimento. Ele tá com os pés no campo de defesa, mas o tronco ali tá pra frente. Ali projetado já no campo de ataque. Mas assim, olhando a análise do Rogério, eu concordo com o que ele falou em relação ao jogo. Não vou ser aqui engenheiro de obra pronta, depois tomou empate no fim, questionar. Até um aspecto que a gente acho que tem que ser muitas coisas consideradas nesse jogo. A questão da expulsão. Tem um jogador a menos, estava com a vantagem diante de um time como o Corinthians, por mais modificado que esteja. Mas o Corinthians é um time que já demonstrou em algumas ocasiões, contra o próprio Barcelona, contra o Flamengo na Copa do Brasil, num jogo contra o Juventude, lá para trás no Brasileiro, dificuldade em ser protagonista quando teve um jogador a mais. Contra o Juventude eram dois. Na reta final foram 2 a mais. E acho que o Bahia neutralizou muito bem. Você teve o gol anulado e o gol do Héctor Hernandes. No geral, não foi um Bahia que foi amassado pelo Corinthians. E aí eu concordo com o professor Don Hilaire, muito porque ele tem uma capacidade muito boa de cruzamento. E o Corinthians ficou muito refém disso. O Coronado entrou, e acho que as alterações do Ramon foram corretas, pensando no desenrolar do jogo. Só que alguns jogadores entraram mal, né? O Tchoca não foi bem, o Coronado pra mim não entrou bem, fazia sentido ele entrar, mas ele não conseguiu conectar o time. E aí eu acho que você tem que ser considerado também o fato de ser um time que não jogou junto, é totalmente desfigurado, totalmente modificado. Então acho que o Corinthians não ter apresentado o melhor futebol é compreensível considerando todas essas modificações. Teve a final do Paulista. Ali era muito mais o resultado. Alguém deu um resquício de ressaca do título. Também. Nem embarcaram Hugo Souza, Garro, Memphis. E do Yuri Alberto, sei lá, também se era uma boa ter iniciado. Também agora faz depois... Saiu no intervalo, poderia nem ter iniciado. Mas pro Corinthians era muito mais o resultado e conseguiu entregar. Dentro da perspectiva do Bahia, depois tem um a menos. E consegue se defender bem, assim, apesar do gol, que ali tem uma questão pontual. Eu não vou aqui condenar a estratégia do Rogério porque ele tomou o gol de empate. Eu acho que fazia sentido o que ele fez naquele momento. E o Bahia, a meu ver, no 11 contra 11, foi melhor, merecia estar vencendo. E até teve algumas situações de contra-ataque. Logo depois da expulsão tem uma boa chegada. E é um time que tem explorado muito o lado do campo. E os laterais foram muito bem, né? Tanto o gol sai, né? Com o jogado do Juba, com o gol do Gilberto. Para mim o Juba ainda tem uma atuação ainda mais destacada. Então, sinceramente, é frustrante para o Bahia, apesar de ter jogado um tempo inteiro com um jogador a mais, mas acho que a estratégia eu não questiono, não. É que vem de antes, né, Dom? Sim. A birra da torcida tricolor vem de antes. Então, de antes eu quero entender. O Bahia cumpriu o objetivo, que era levar o time à fase de grupos da Libertadores. O Bahia foi campeão baiano em cima do rival Vitória. Mas lembre-se como, tá faltando o quê? A última partida contra o Vitória foi muito contestada. A história de que o Bahia não jogou nada, o torcedor está carregando coisas. Eu acho até com certo exagero. Numa análise fria, é isso aí. A companheira Thaís Matos tinha acabado de falar que o Rogério tinha feito tudo certo quando o Bahia tomou o gol. E ela estava certa. Era isso mesmo. Agora o torcedor tem essa sensação térmica, né? Aquela coisa que você fala, a temperatura está tanto, mas a sensação térmica, a sensação do torcedor do Bahia é que deixou de ganhar um jogo que estava na mão, contra um adversário importante.
Às vésperas também a gente não pode esquecer isso. O Bahia está na boca de um jogo muito importante contra o Internacional. A gente só fala que era o Corinthians que tinha que se poupar, não sei o quê, mas o Bahia também tem coisa grande aí nessa semana. É engraçado como a vida do técnico é como diria o amigo Rafael Prats, é uma montanha russa, um vai e vem. Uma gangorra. O Ramon Dias até outro dia era cornetadíssimo, porque não sabe armar o time no mata-mata. Acabou de ser campeão. A gente vive sem assim, sofrer um gol do Palmeiras e ninguém tá falando nada. Tá um mar de rosas a vida do Ramon Dias. O resultado da final do Paulista impacta positivamente pro Ramon e negativamente pro Abel, que está pressionado. Se fosse outro resultado ali, as vidas deles estariam em caminhos opostos, a percepção em caminhos opostos. Eu queria destacar o gol do Héctor Hernandes. Por quê? Ele é um jogador tecnicamente que deixa a desejar, sim. Mas ele é, dentro do elenco do Corinthians, o único jogador para esse tipo de jogada. Ele é o cabeceador, é o centroavante da bola aérea. Eu até me lembro que no dia do jogo com o Barcelona de Guayaquil, eu estava lá na arena e falei, olha, seria interessante ter um jogador com essa característica. Mas ele é ruim e tal. O que importa é se vier uma bola aérea, e a gente sabia que o Barcelona iria se defender com linha baixa, especialmente no final do jogo, foi o que aconteceu, era um ataque contra a defesa. Se você tem um especialista em bola aérea, já é uma possibilidade a mais que você abre. Agora, pensando, não era o caso exatamente naquele dia, mas agora pensando na possibilidade de ter o Anrileri, que é um exímio cruzador, aliás, desde a época lá que ele jogava na Argentina, antes mesmo do River Plate, no Godoy Cruz, onde ele jogou, já cruzava muito bem. Você tendo um bom cruzador, nada melhor que ter um bom cabeceador na área. Então eu acho que são situações que o Ramon Dias ele vai abrindo para a temporada, possibilidades, vai desbloqueando algumas maneiras de jogar. Uma delas é ter um 9-9, não vai ser titular, mas ter ele no banco. Ainda mais depois da saída do Pedro Raul, que era o cara que teria a característica. O que você não discorda do meu amigo corintiano corneteiro que falou assim, é o primeiro e último gol dele. Não, o Corinthians tem muitas competições pela frente e ontem ele só entrou como reserva do reserva, que já era o time reserva, e ele entra como reserva do reserva. Mas ele entra numa circunstância de jogo em que o Corinthians precisava fazer uma pressão e ter um jogador pontual na área. E acaba conseguindo fazer esse gol. No finalzinho ali, no apagar das luzes, como diriam os antigos. Só que é um gol que traz um ponto fora de casa pro Corinthians. É sempre algo para se comemorar diante de um jogo que você saiu atrás, que você não tinha, os seus jogadores principais, que vinham naquela ressaca. Então é interessante você ter um jogador como ele para esse tipo de jogada. Lembra que o Corinthians não tem o ponta, mas agora tendo um lateral que cruza, acho interessante ter esse jogador, não como titular, mas como eventual possibilidade tática de você explorar uma jogada que não é o costumeiro do Corinthians. O Corinthians é um time de troca de passe, de infiltração, de atacar espaço. Mas ali, Garro, Yuri. Quando tem Memphis, Garro, que gente que não estava ontem, O gol até sai do pé do Bidon, O cruzamento mas você tem uma potencial do Anrileri ali muito grande. Melhora todo mundo ali. E assim, até para ilustrar assim, do quanto que o Eugênio estava falando de falta de oportunidade e falta de espaço, ele não jogava há mais de um mês. A última partida dele foi contra o Guarani, que ele foi titular, dia 23 de fevereiro. O Corinthians tem 21 jogos na temporada, esse foi o 7º jogo dele. Nem banco ele tem. E 2 como titular, exato. Então assim, acho que para ele mais importante é ter a possibilidade de ganhar um pouco mais de minuto na sequência da temporada. A gente está vendo aí os minutos dele pelo Corinthians. Então, 12º jogo, primeiro gol. É um cara que, assim, ficou por muito tempo sem espaço e acho que até agora na saída do Pedro Raul, que seria o jogador também muito questionado pela torcida, mas que teria característica próxima. Então ele pode até se lançar. E até é curioso, porque no primeiro jogo da temporada do Corinthians, contra o Bragantino, a discussão foi muito, olha, será que o Pedro Raul pode ser uma opção? Porque ele faz o gol, Se não me engano, até o gol da vitória contra o Bragantino acabou não tendo sequência, é emprestado, mas de repente também no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro pode ser que seja um reinício pro Héctor Hernandes com a camisa do Timão. Então aí você viu essas informações do Donos da Bola com o Neto e da ESPN. O Yuri Alberto aqui saiu substituído no segundo tempo ali, no começo do segundo tempo, mas a gente entrou no segundo tempo, Ele que tem dores no ombro e no tornozelo. É o centroavante do Timão que jogou apenas no primeiro tempo, então ele
sentiu esse desconforto. Esse no ombro ele sentiu antes do primeiro jogo da final contra o Palmeiras. O artilheiro do Corinthians na temporada com 7 gols. O Yuri Alberto jogou apenas o primeiro tempo. Então tem uma leve preocupação para o jogo de quarta-feira. Na saída do intervalo, ele havia dito na entrevista na Premier que estava com dores no ombro e que faria o possível para jogar no segundo tempo. E o técnico Ramon Dias, no entanto, optou por tirá-lo e então colocar o Hector Hernandes no lugar dele. Até mudou a formação ali, colocando o Charles, mas o Yuri Alberto aí que preocupa o Corinthians na quarta-feira e também no sábado contra o Vasco da Gama. E no retorno aqui para São Paulo, o jogador será melhor avaliado pelos médicos do clube para saber se tem condições ou não de disputar o jogo na próxima quarta-feira contra o Huracan da Argentina, na estreia do Timão na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além do Roberto, o Corinthians tem tido cuidado especial com alguns jogadores do seu elenco. No caso do Galo, que já tem aquele probleminha no joelho. O Memphis Depay, que tem problemas físicos, né? Ele que tem que ser um pouco mais preservado também. Não dá pra ficar estourando o cara todo jogo. André Carrilho, que até deu uma entrevista que falou que já tá com preguiça de tantos jogos, né? Espero que ele não... Espero ter sido só brincadeira, né? Porque o Coringão tem muitos campeonatos importantes pela frente aí. Então, lembrando que o Memphis Depay, Gustavo Henrique, Bidu, Hugo Souza, Rodrigo Garra foram poupados contra o Bahia e nem viajaram para Salvador. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, notícia todos os dias aqui para a fiel torcida. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.